Boa noite, bem-vindos às Conversas na Nossa Terra. Estamos em direto a partir do World Cup do Dolce Vita Tejo. Venteira é a freguesia em destaque na noite de hoje. Com um vasto património histórico, material e imaterial, pode-se afirmar, com espaço para algum contraditório, a Venteira é o coração da Amadora. Alguns dos espaços mais emblemáticos do município estão localizados nesta freguesia, tal como a Casa Rocameiro, Casa Aprígio Gomes, os Recreios da Amadora, a Biblioteca Municipal, a Academia Militar, onde existiu o Campo de Aviação, entre tantos outros. A história faz-se de apontamentos, mas grande parte dos apontamentos que fizeram a história da Amadora ocorreram neste território. Com 5,3 km² e aproximadamente 25.300 habitantes, a freguesia da Venteira é, em termos de área, a segunda maior do concelho da Amadora, sendo, no entanto, em termos de densidade populacional, a freguesia menos densamente habitada. A sua densidade populacional situa-se nos 4.700 habitantes por km², em contraste com, por exemplo, a freguesia das Águas Livres, a mais densamente habitada, com cerca de 16.900 habitantes por km². Carla Neves é a Presidente da Junta de Freguesia da Venteira e é a nossa convidada desta noite. Boa noite. Muito obrigado por estar connosco e por nos vir dar a conhecer um pouco mais daquilo que é a Venteira. É uma responsabilidade acrescida presidir uma Junta de Freguesia que tem o peso histórico da Venteira e que, reconhecendo esse peso histórico, bem como a importância que tem atualmente, pode-se considerar o cartão de visita da Amadora? É, claro que sim. É um peso ter, no fundo, a responsabilidade de gerir a Junta de Freguesia, que é a mais central do município da Amadora. Muito bem. Mencionei na breve introdução a esta conversa alguns números, nomeadamente a área da freguesia, o número de habitantes e a sua densidade populacional. Esta baixa densidade populacional significa que estamos a ficar com o centro da cidade desertificado? Esses valores, os valores que foram referidos, não são valores concretos, não é? Isto foi, digamos, foi um apanhado que foi feito quando da reorganização administrativa, porque os últimos dados que tínhamos também já eram dos censos de 2011 e também não eram dados reais. Portanto, eu acho que isso ficou um bocadinho aquém da realidade. Sim, da freguesia. A diferença não há de ser nem um boom numa direção nem noutra. Nós aqui temos a situação de termos, por exemplo, a Serra de Carnaxide, a Academia Militar, temos aqui locais vastos, não é? Portanto, com alguma dimensão dentro da nossa freguesia e que pode realmente levar a que haja essa leitura de que é uma densidade, em termos de densidade populacional, portanto, não é muito grande, mas eu acho que também tem a ver com estas áreas que temos na freguesia. Muito bem. Quem é a Carla Neves? De onde vem? Onde está? Para onde vai? Bem, Carla Neves é, antes de mais, mãe, mulher. Vim da Câmara Municipal da Amadora, onde trabalhava quando foi feito, portanto, o convite para, em 2009, para ser cabeça de lista pelo PS à Assembleia de Freguesia da Venteira. Estou de alma e coração na Junta de Freguesia da Venteira. Vou por onde o destino, me levar. Não penso muito nisso. Mais à frente nesta conversa vamos voltar a falar neste tema, até porque foi o tema mais escolhido pelos fregueses ou pelos municípios que nos colocaram questões para lhe transmitir. E é um tema que dividiu também opiniões no debate, quando fizemos o debate que antecedeu as eleições autárquicas, a questão da limpeza urbana e da manutenção dos espaços públicos. Há um problema associado à limpeza e manutenção dos espaços públicos? Isto é uma pergunta, não é uma afirmação. Neste momento existe, sim. Neste momento nós estamos com déficit, principalmente ao nível dos recursos humanos, tanto na limpeza pública como nos espaços verdes. Terminaram ao mesmo tempo as empreitadas que tínhamos, portanto, tanto com uma empresa que nos dava apoio ao nível de espaços verdes, como a de limpeza pública, terminaram em março. E desde aí as coisas, têm-se tornado um bocadinho mais caóticas. Penso que já estão a entrar outra vez, estão a começar a caminhar para aquilo que eu considero ser o essencial, que é termos realmente uma freguesia limpa, sem
sem lixo na rua, sem cartões, sem plásticos, e em termos de espaços verdes, conseguirmos fazer, porque aqui não temos forma de criar mais espaços verdes. Aquilo que nós temos, e à partida iremos começar ainda no final de junho, é a requalificação daqueles que temos. Sendo que a primeira fase, aquilo que pretendemos fazer, é portanto, na zona da antiga Reboleira. A requalificação em termos de espaços verdes, começar na zona da antiga Reboleira. No debate que eu referi há pouco, mencionou também o esforço que foi feito na altura, no mandato que estava a terminar, em termos de investimento em recursos humanos e equipamento. Esse esforço mantém-se, está a ser reforçado, está a ser mantido, já terminou? Não. Terminou, portanto, quando terminou, portanto, os contratos que tínhamos com as empresas, mantém-se, o esforço dos funcionários é diário e é imenso. Há que reconhecê-lo publicamente porque é imenso e muitas vezes não é reconhecido pelos próprios munícipes, pelas pessoas que se cruzam com eles na rua. E estamos a fazer um esforço relativamente a conseguir o mais rapidamente possível termos uma empresa de limpeza pública a trabalhar connosco. Lançámos o concurso, está na plataforma, agora temos que aguardar os prazos legais, mas estamos a tratar de tudo para que as coisas voltem a Já não sei se foi nos debates novamente que fizemos, se foi nestas conversas que houve um presidente de junta, ou uma presidente de junta, que disse que a limpeza não disse por estas palavras, disse por outras, que a limpeza é algo que é impossível de se conseguir a 100%, porque passa uma equipa agora num espaço e daqui a meia hora o espaço já está sujo e a equipa só lá volta amanhã ou 2 dias depois, porque também há uma certa falta de cuidado das pessoas. Eu acho que aí todos os presidentes de junta, pelo menos do Conselho da Amadora, estamos todos de acordo nessa matéria. Era muito bom realmente, em termos de civismo, tivéssemos, algumas pessoas fossem um bocadinho mais conscientes, ajudavam imenso, não só os funcionários que têm realmente, que estão na Distrito da Limpeza Pública, como se ajudam eles próprios, porque acho que ninguém gosta de viver numa freguesia suja, com lixo no chão, com monos encostados a qualquer hora do dia ou dia da semana, em locais que não são os apropriados, porque nós temos dias neste momento estamos a fazer durante toda a semana, incluindo o sábado, a recolha de monos, também já em articulação com a Câmara Municipal da Amadora. Isto no fundo é um esforço conjunto para que realmente as coisas comecem a entrar nos eixos. Mas já foram feitas, podem vir a ser feitas algumas campanhas de sensibilização que apelem a este civismo, a esta participação das populações? Já foram feitas. E têm algum resultado? Foram feitas, continuam a ser feitas. Aqui o papel da Câmara Municipal da Amadora também tem aqui um grande peso, porque eles continuam e têm aqueles outdoors enormes, o material entregue nas escolas de primeiro ciclo, que eu acho também muito importante, começar logo pelos mais pequeninos, ensiná-los a reciclar. Agora, nós temos uma campanha que dura, que iniciou-se em 2015, até só para evitarmos os dejetos dos animais nos espaços relevados. Notou-se uma diminuição, mas não... É tal campanha em que os vão à freguesia... Não, a Junta oferece, oferece o kit, que é feito de um osso que se prende à trela ou à coleira e que serve de receptáculo para os sacos, e depois de 2 em 2 meses, desde que o animal tenha a licença, tenha o registro, esteja devidamente licenciado na freguesia, tem direito a cada 2 meses ir buscar sacos gratuitamente. E a tem sido boa? Sim. Ou pergunto de outra forma, esperava mais? Sim, esperava mais. Esperava que já tivéssemos zonas onde os nossos funcionários, por exemplo, não tivessem que ir cortar a relva com fatos descartáveis que os cobrem da cabeça aos pés e com viseiras para evitar ficarem cheios de... Não é? Pronto. Portanto, eu esperava já nesta altura não ter esse tipo de problema. Okay. Mas mantém-se em algumas zonas. E o que é que se pode fazer? Apelar ao bom senso das pessoas, mais uma vez ao civismo, ao facto de que os espaços verdes são para todos, não é?
Eu também tenho um cão e tenho cuidado quando vou com ele à rua. A relva não é o melhor local para os nossos animais de estimação utilizarem como casas de banho, como WCs, mas isto passa, a culpa não é dos animais, portanto isto passa pela mentalidade dos donos e é muito difícil mexer em algumas mentalidades, infelizmente as coisas já estão muito enraizadas, é complicado. Está em curso um processo de alteração de pavimentos, em que estado de trabalho e quais são os principais resultados a destacar? Esse projeto que existe é um projeto da Câmara, que foi visto com a Junta. Aqui também prende-se um bocadinho com, houve a preocupação de se tentar perceber ao nível da mobilidade e da idade das pessoas, a alteração basicamente do piso em termos de passeios, o que tínhamos em calçada portuguesa por lajetas, em algumas zonas da freguesia onde habitam pessoas mais idosas, com mais idade. Mas isto tem sido tudo feito em articulação com a Câmara, portanto são projetos da Câmara, mas que são feitos em articulação e com base naquilo que a Junta, não é, também vai dando indicação, os rebaixamentos das passadeiras, esse tipo de coisas, tem sido tudo feito em articulação. E no que diz respeito à requalificação dos espaços verdes, o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito? A requalificação de espaços verdes, espero conseguirmos começar ainda no final deste mês, se não no início do próximo, mas isto tudo também alterou-se um bocadinho devido às condições atmosféricas, que também nos andaram aqui a pregar umas partidas, pronto. Nesta altura já não era para chover como tem chovido, não era para termos o frio que temos tido. Portanto, já temos aqui o aquário, mas ainda podíamos ter a lareira que não ficava mal todo. Nesta altura ainda estava adequada. Portanto, a nossa ideia é, eventualmente ainda no final deste mês, conseguirmos arrancar com um projeto de requalificação que irá ter início na zona da Reboleira. Começa isto até para os municípios identificarem melhor, junto à pastelaria Florença, porque é um ponto de referência naquela zona, e depois vamos até à Avenida Pangim, sendo que já sabemos o que queremos, portanto, no fundo é uniformizar, requalificar aqueles espaços, mas uniformizá-los, criar umas zonas de descanso, mas fugindo um bocadinho àqueles bancos tradicionais, tentar arranjar também sermos mais amigos do ambiente na forma como as plantas que escolhemos não necessitarem de tanta água, por exemplo, não é? Portanto, já existe esta preocupação no projeto que temos e na requalificação que estamos a pensar iniciar. Vamos lá sair dos espaços verdes, vamos até ao movimento associativo. O movimento associativo é um elemento diferenciado e diferenciador no que diz respeito à oferta cultural na freguesia? Sim, pode-se dizer que sim. É um parceiro, ou são parceiros, não são parceiros? É um parceiro extremamente importante. E no que diz respeito e no campo da ação social também? No campo da ação social também. Nós temos uma comissão social de freguesia que passa muito pelas associações que temos na nossa freguesia, nas diversas áreas do desporto à ação social, e que nos permitem realmente realizar atividades muito interessantes e conseguir chegar a alguns municípios que ainda com algumas carências, alguns agregados familiares com algumas carências, que sem estes apoios destas associações não seria possível conseguir de uma forma tão que eu acho que neste momento realmente estamos no bom caminho e embora eu preferisse que não houvesse ninguém a necessitar destes apoios na Venteira, não é? Como é óbvio, o facto de termos conseguido arranjar aqui um núcleo que eu considero que é bastante forte, deixa-me bastante satisfeita. Ainda no campo da cultura e do movimento associativo e de algumas atividades conexas, deixe-me colocar uma questão, porque na altura foi polémica e ainda continuou, criou algum ruído que ainda vai havendo de vez em quando. Que benefício existiu no campo da qualidade dos eventos com a alteração da organização das feiras do Centro Cultural Rocambeiro para uma empresa privada?
Eu não sei se existiu algum... Nós, na altura em que estava com o Centro Cultural, não estavam sobre... não era a Junta de Freguesia que organizava. Portanto, não sei realmente o feedback que temos prende-se com os feirantes, não é? Com as pessoas que estão nas feiras e que preferem estes stands, que acham que nos moldes em que está a ser feito agora, que em termos de vendas as coisas também correm melhor. Portanto, é por aí que nós vamos tendo feedback. Não consigo comparar porque nós realmente não estávamos ligados às feiras anteriores. No campo da segurança, começa a mudar o paradigma do que se refere à segurança, de uma constante percepção de insegurança para uma percepção de segurança. Enfim, continuamos a falar de percepções o que não quer dizer que seja a realidade. A instalação do sistema de videovigilância contribuiu para isso? Sim, eu acho que ajudou imenso. Acho que principalmente aquelas pessoas que tinham muito receio de sair de casa a partir de determinada hora e que na altura até eram capazes de ser as mais renitentes na colocação das câmaras, agora vêm ter comigo e perguntam-me: naquela rua, porquê é que na minha rua também não há? Portanto, as pessoas agora sentem-se realmente mais seguras a caminhar nos locais que estão identificados com as câmaras de videovigilância. A câmara do vizinho é sempre melhor que a minha. É sempre melhor que a minha, exatamente, é um bocadinho assim. Muito bem. Eu sei que não tem a ver com a Junta de Freguesia, mas também sei que está no seu território e não pode deixar de ser um foco de preocupação para si. O Centro Comercial Babilónia, que é uma autêntica bomba relógio, continua a ser uma bomba relógio sem hora certa, mas sem hora certa e sem data marcada. Preocupa aquele espaço? Preocupa-me a mim, assim como também preocupa a autarquia, a Câmara Municipal da Amadora. Sei que estão a ser feitos os esforços possíveis, portanto, principalmente agora depois daquele incêndio que também foi um bocadinho empolgado, não foi assim nada de tão grande como na altura fizeram. Houve muito fumo, realmente houve, mas não foi nada em termos de estragos, as coisas não foram muito significativas. Agora, as entidades que têm que tratar desta situação estão em campo, estão a tratar. A Câmara Municipal da Amadora está a desenvolver os esforços possíveis também com base nas competências que tem a esse nível. Vamos esperar para ver o que é que acontece. Não passa, por exemplo, por uma inspeção de segurança local? Eventualmente, mas eu não me considero capacitada para responder a essa questão. Sei que as entidades que têm que o fazer têm estado no local, têm estado, portanto, a tentar ver a melhor forma de contornar, de agilizar, de resolver a situação do Centro Comercial Babilónia. Policiamento de proximidade. Nós continuamos a ter na Venteira. Pois eu sei, é sobre isso que eu quero falar. Continuamos a ter na Venteira. Continuo a considerar que é uma mais-valia. É outra coisa que os nossos municípios nota-se que também os faz sentir bastante seguros, até porque os agentes por norma não mudam e quando mudam vão à Junta de Freguesia, vão se apresentar, e o mesmo se passa com os estabelecimentos comerciais. Eles vão aos estabelecimentos comerciais, portanto os comerciantes conhecem-nos, as pessoas que andam na rua conhecem-nos. Eu acho que isto traz bastante segurança. Estou a fazer confusão ou estes protocolos do policiamento de proximidade também estão relacionados com as atividades de ação social que a Junta está envolvida? Não, nós temos realmente uma boa relação com a esquadra da Reboleira, da PSP da Reboleira, e sempre que há alguma necessidade ao nível da ação social, contamos com a colaboração e realmente a disponibilidade rápida dos agentes da esquadra da Reboleira para nos ajudarem naquilo que é necessário. Se eu lhe pedisse para destacar algumas atividades no campo da ação social promovidas ou iniciativas da Junta, o que é que me destacava? Neste momento, o acordo de parceria que fizemos em maio com a Fruta Feia,
continuo a destacar as iniciativas mensais que temos para os séniores, porque são sempre muito diversificadas e têm imensa procura. As férias séniores, que estão agora à porta e que são em articulação com a Câmara Municipal da Amadora, também com muita procura. O atendimento que existe, o SAI, que é um atendimento que envolve as juntas de freguesia, a Câmara Municipal e a Segurança Social. O porta a porta, que é uma coisa que nós fazemos com bastante regularidade. O que é o porta a porta? Falou nisso, o porta a porta é uma coisa muito simples, mas que e nesta altura também é algo que as pessoas podem pensar, mas ainda há necessidade disto? Assim, ainda há necessidade disto. Nós temos projetos que já foram iniciados em 2009, mas algumas pessoas não têm ou só tiveram conhecimento há 2 anos ou há 3 anos, porque fazem um ar espantado. E o porta a porta é um bocadinho isto, é dar a conhecer os projetos que há e que algumas pessoas, independentemente de já existirem há muito tempo, não têm conhecimento, embora sejam divulgados no site, no Facebook, nas vitrines, na junta, na sede, na delegação, mas há muita gente que mesmo assim não tem conhecimento. O transporte gratuito que fazemos dos utentes para os hospitais, para os centros de fisioterapia, há fregueses na Venteira que, embora isto já exista desde 2009, não têm conhecimento. Pode parecer assim, mas com esta divulgação nós conseguimos levar mais conhecimento àquelas pessoas que também no fundo estão um bocadinho mais afastadas. Isso acaba por ser um problema que é transversal a todas as atividades. Acaba por ser, sim, acaba por ser transversal. Nas coisas em que eu vou participando acontece o mesmo. Divulgar, promover e dar a conhecer é a tarefa mais difícil do que fazer, por vezes. É um bocadinho. Nós há pouco tempo resolvemos mudar a imagem dos projetos que já temos implantados, uns desde 2009, outros desde 2011, e foi engraçado porque no Facebook e no site da freguesia eram pessoas dar-nos os parabéns como se nós estivéssemos a apresentar aquilo pela primeira vez. São projetos que já existem há vários anos. Aí havia desconhecimento total, portanto nós tivemos que responder. Há quase 10 anos. Desde 2009 temos o transporte gratuito, desde 2011 temos as feiras temáticas, por exemplo, que também são de cariz social, desde 2013 temos o Fundo de Emergência Social, desde 2015 temos aquela situação da entrega dos kits para tentar resolver a questão dos dejetos dos animais nos espaços verdes. E são coisas que só por mudarmos a imagem vêm-nos dar os parabéns como se fosse uma iniciativa nova, e não é. Portanto, isto também mostra que continua a haver algum desconhecimento daquilo que temos. Continua a existir o protocolo de psicologia comunitária? Sim, continua. Continua e com muita procura. Nós, nesta altura, temos algumas escolas, a própria CPCJ, quando veem que o período de espera em termos do ASES é superior àquilo que eles consideram viável para os casos que têm em mãos, não é? Pedem-nos para que as crianças sejam recebidas pelos nossos entre aspas, não é? Pelos técnicos que temos na junta. Muito bem. Bom, grande parte da história da Amadora tem a sua riqueza originada pelos transportes, pelas vias de comunicação, pelas acessibilidades. É o facto de termos melhores acessos viários, já não temos o campo de aviação, mas como é preciso fazer um novo aeroporto, quem sabe. Temos melhores comboios, mas houve um retrocesso na intenção de prolongar a linha do metro, pelo menos até ao Hospital Fernando da Fonseca. Considera que esta iniciativa beneficiaria a Venteira em particular e a Amadora em geral? Eventualmente, eu penso que neste caso os grandes beneficiados seriam os utentes do Hospital Amadora Sintra. Mas, eventualmente, sim, portanto, seria mais uma estação de metro. O que é que a Junta de Freguesia, dentro das suas competências, ou quanto mais não seja dentro do seu magistério de influência, pode fazer para poder potenciar, pelo menos, um reacender da discussão em torno deste prolongamento? Esta discussão nunca foi uma discussão que estivesse posta na gaveta. Agora, não é uma competência nem da Junta, eventualmente poderá
Mas penso que nem a própria Câmara, não é? Porque isto há uma tutela e terá que partir do Governo, eventualmente, decidirem se querem... Mas isto é competência para fazer ou para autorizar. Agora, nós temos sempre a competência para reclamar. Sim, mas por isso é que eu disse que é um projeto que nunca esteve na gaveta, não é? Agora, daí até ser concretizado, não sou eu, enquanto Presidente de Junta, que consigo realmente responder-lhe a isso. Qualquer resposta que eu lhe desse aqui... Era a sua resposta? Era aquilo que eventualmente eu poderia gostar que acontecesse, mas não seria, portanto, uma... Que é importante saber também. Sim, mas eu como disse há pouco, qualquer estação de metro será sempre uma mais-valia, não é? Agora, não significa que acho que vai ser construído ou que tenho ideia quando é que vai ser construída, eu não faço a mínima ideia, não estou minimamente capacitada para dar essa informação. A reforma administrativa de 2013, na altura mostrou-se satisfeita com a forma como foi feita. Penso que não mudou de ideias ainda. Não. O que é que falta fazer ao nível desta reforma? E que competências podem e devem ainda ser transferidas e descentralizadas para as freguesias que ainda não foram? O que é que falta para que esta reforma seja efetiva? Bom, neste momento, eu penso que já existe um leque bastante simpático de descentralizações para as juntas de freguesia. E acho que neste momento o que está realmente a ser importante é a articulação que há entre as juntas, pelo menos entre a Junta da Venteira, posso falar à vontade, e a Câmara Municipal da Amadora. Porque a partir da altura que há articulação no que se prende às descentralizações da limpeza pública, porque nós temos uma parte da limpeza pública, a Câmara tem outra, ao nível dos espaços verdes, o apoio que existe entre uma entidade e outra, a articulação que existe é extremamente importante. Há quem defenda que mais do que a descentralização é importante precisamente aquilo que está a dizer, a articulação e às vezes o juntar esforços, nem que seja a nível das próprias freguesias se juntarem para partilhar serviços. E eu partilho dessa ideia, acho que realmente, às vezes, é capaz de ser mais importante do que estarmos aqui a ver o que é que poderia agora. Exatamente, esta articulação, e que estamos a conseguimos, mesmo até entre algumas juntas, umas com mais facilidade que outras, mas mais até eventualmente pela proximidade, e que estamos a conseguir realmente de uma forma muito, muito satisfatória com a Câmara Municipal. Esta proximidade não pega. A Amadora é um território pequeno, dá para ir a pé de uma ponta à outra. Não, proximidade eu digo em termos de fronteiras. Há aquelas fronteiras, mais que não sejam imaginárias, não é? Mas que existe. Nós temos, por exemplo, a Venteira está, sei lá, entre a mina d'água, as águas livres, e depois temos a Falagueira Venda Nova um bocadinho mais abaixo. Portanto, não é? Temos aqui... Estas estão mais próximas. Já falou há pouco deste protocolo. Eu vou voltar a introduzi-lo na nossa conversa, porque a seguir vamos entrar nas perguntas que nos foram enviadas para lhe colocar. E esta acaba por fazer aqui o enquadramento que tem a ver com o espaço do Mercado da Venteira e com o protocolo que a Junta tem com a Associação Fruta Feia. Gostava de ouvir falar um bocadinho mais sobre o protocolo, também sobre o Mercado da Venteira, depois podemos falar mais à frente, mas sobretudo sobre este conceito da fruta feia, que eu acho que é um conceito... Aquilo que nós temos não é basicamente um protocolo, porque nós aqui não temos, não há aqui nenhum valor monetário, nós temos no fundo uma troca de bens, ou seja, nós temos o espaço que a fruta feia, enquanto cooperativa, necessitava, e eles têm os produtos que nós necessitamos para podermos fornecer cabazes às famílias que continuam a necessitar da ajuda da Junta a nível do apoio alimentar, conseguirmos ter cabazes mais completos. Portanto, neste momento, o acordo que temos de parceria com a Fruta Feia é nós cedermos todas as quartas-feiras, após o fecho do mercado, as bancas que estão disponíveis. As pessoas que pertencem ao Conselho da Amadora sabem que é naquele local aquele local que tem que se dirigir para levantar os cabazes. Quando nós começamos
em maio, este acordo de parceria, já existiam 175 ou 178 pessoas da Amadora inscritas e mais já interessadas que tinham, portanto, ido ao site da Fruta Feia. Eles aqui na Amadora têm capacidade para 300 pessoas, Portanto, em termos de cabazes. sensivelmente a meio ainda. Sim, penso que se calhar já neste momento é capaz de já ter passado um bocadinho. Portanto, nós cedemos o espaço ao nível das bancas e todas as quintas-feiras de manhã são-nos entregues 10 cabazes, eles têm 2 tamanhos, portanto os tamanhos maiores, e mais alguns que por algum motivo não sejam levantados na quarta-feira. Isto no fundo estamos aqui a lutar contra o desperdício alimentar. A Fruta Feia já o faz há bastante tempo noutros municípios. A Junta achou que era uma boa ideia juntarmos a eles. A fruta, os legumes são ótimos, não estamos a falar, e as pessoas podem pensar, são legumes, são coisas que não estão em condições. Não, estão em condições. Só que pela calibragem, porque são frutas mais pequenas, pela calibragem que têm, não podem estar à venda nos hipermercados. É fruta que cheira a fruta. Eu aconselho vivamente, porque realmente é fruta que cheira a fruta. Não é fruta de plástico? Não. Bom, vamos entrar no campo das perguntas que nos são colocadas pelos telespectadores e pelos ouvintes e pelos fregueses, neste caso da Venteira. Como sabem, estas questões são-nos enviadas nos 15 dias anteriores à entrevista e durante esse período pelas plataformas digitais da TV Amadora e da Telefonia da Amadora. E nós tentamos colocar as questões exatamente da forma como elas nos chegam, embora por vezes tenhamos que corrigir algum texto. Primeira pergunta, e por isso é que eu falei há pouco no mercado da Venteira, é de João Silva e diz: a Amadora tem alguns espaços públicos que poderiam ou deveriam ser melhor utilizados e rentabilizados. Um desses exemplos é o mercado da Venteira, que está praticamente devoluto e ao abandono. Alguma vez foi equacionado transformar o mesmo, por exemplo, à semelhança do que foi feito na antiga creche da Buraca, transformando na polo de associações, tendo sido o espaço entregue a associações de forma a ser utilizado e dinamizado convenientemente? Não, nunca foi pensado, nunca pensámos tomar esta iniciativa, porque o mercado não tem condições para isso. Nós temos associações que têm as suas sedes, o seu espaço é muito superior àquilo que poderíamos dar com o mercado da Venteira. O mercado da Venteira é um mercado levante. As pessoas às vezes não têm muita noção disso porque veem-no com uma cobertura, mas é um mercado levante, onde as pessoas chegavam com as coisas e ao final do dia o que não vendiam tinham que levar. Começou-se aqui a criar algumas condições para melhorar um bocadinho essas situações, uma câmara frigorífica, uma arrecadação. Neste momento temos muito poucas bancas a funcionar, ao contrário das lojas, porque as lojas têm uma procura imensa e estão praticamente todas ocupadas. Agora, não tem condições para realmente estarmos a... Nós criamos algumas iniciativas com o movimento associativo naquele espaço. E isso é possível, é pacífico de ser feito. Amanhã vamos ter, por exemplo, um arraial e é um movimento associativo da Venteira que nós ali só tratamos da decoração do espaço e contratamos uma pessoa para animar a festa. O resto é tudo com as associações e tudo aquilo que conseguem fazer, portanto, reverte para as associações, como é óbvio. O resto é impensável naquele espaço. Muito bem. Maria Sofia Borgonha pergunta: com o sentido único da circulação na estrada do Casal do Canas, as pessoas que se deslocam na Estrada Nacional 117 para Carnaxide são obrigadas a ir dar a volta à rotunda das Inens, gastando o triplo do tempo, embaraçando o estacionamento e aumentando a poluição, para quando a adoção de 2 sentidos na estrada do Casal do Canas? Eu essa questão também não consigo responder, porque o trânsito é uma competência que não está ainda delegada nas juntas de freguesia, pertence à Câmara. Mas devia estar? Não sei, penso que não, acho que é uma coisa... É assim, neste momento é tal situação, há articulação, há preocupação de falar com as juntas antes de se fazerem algumas alterações. Eu acho que isso é importante, não é? Eu penso que as alterações que foram feitas naquela zona, com criação de mais estacionamento, foram umas alterações positivas.
e bastante significativas para quem ali trabalha. Relativamente à questão que foi realmente colocada, não consigo responder, só mesmo a Câmara Municipal da Amadora. Muito bem. Bom, vamos voltar outra vez aos espaços verdes e ao espaço público. Lourdes Osório, para quando o tratamento das árvores da Avenida de Alves Barrota? De recordar que há poucos meses caiu um ramo e danificou um veículo. Até agora nada foi feito. Qual a previsão para acabar a obra de requalificação da Rua João Pinto Ribeiro e para quando a plantação das árvores que faltam? Pronto, aqui estamos, árvores para cortar e árvores para plantar. Estamos a entrar outra vez aqui um bocadinho nas competências da Câmara Municipal da Amadora. Aquilo que a Junta consegue fazer em termos de poda de árvores são árvores pequenas. E pequenas podemos falar árvores que cheguem à altura de um primeiro andar, por exemplo. Mais do que isso, não existe, não temos equipamento para conseguir fazer a poda das árvores. Depois também há aqui, independentemente de depois ser a Câmara a ter que lançar empreitadas para conseguir resolver estas situações, e não será só na Venteira, porque isto também é transversal a todas as juntas, portanto a todo o Conselho da Amadora, as pessoas também têm que ter um bocadinho noção de que não é em qualquer altura do ano que se podem fazer podas ou cortes de árvores ou até substituição de árvores. Eu sei que o nosso clima está completamente alterado, mas mais uma vez isto vai criar aqui situações que nós não podemos estar a plantar com muito frio nem com muito calor, não se pode proceder às podas quando as árvores ou os arbustos já estão em flor. Portanto, há aqui uma série de situações que as pessoas muitas vezes não têm em conta, porque nós durante o ano todo recebemos pedidos para podas e cortes. Nós não cortamos árvores e mesmo a Câmara, só se for alguma árvore que esteja realmente a colocar em causa a segurança de pessoas ou bens. Tirando isso, não existe essa necessidade. Nós procedemos às podas necessárias, mas que também não podem, e é isso que era bom que as pessoas entendessem, que são coisas que não podem estar a ser feitas o ano todo. Ou porque naquela rua houve um morador que, naquele momento, tem as árvores ou alguns ramos mais perto da janela, vai-se pedir para podar ali. E depois, 2 meses seguintes, é na rua. Não pode ser. Isto tem que ser feito, a Câmara tem que ter, e nós fazemos chegar, portanto, nós sinalizamos todas as situações, remetemos à CMA e depois a CMA, quando lança as empreitadas, sabe, não é? Tem sinalizadas as áreas e as podas ou os cortes, quando há essa necessidade, são feitas com base nessa sinalização. Temos uma questão que ela, na sua gênese, acaba por ser muito semelhante a esta última que eu coloquei, embora não particularize a zona, mas eu vou saltar para a parte final da questão, que acaba por ser aquela que revela aqui alguma diferença, que é: se muitas das vezes o que é alegado a falta de meios humanos e técnicos, se o problema é a falta de meios humanos, então porque não se analisam verbas utilizadas em eventos desnecessários e damos trabalho a mais umas dezenas de pessoas que anseiam por um ganha-pão? Bom, as coisas não, se fossem assim tão lineares, nós não estávamos neste momento a lançar um concurso público para conseguirmos ter uma empresa a dar-nos apoio em termos de limpeza pública. Contratávamos diretamente os funcionários. Isto é tudo, as coisas são feitas de forma proporcional, estão relacionadas com o próprio orçamento das autarquias, e quando falo autarquias, seja juntas de freguesia ou Câmara Municipal, e os eventos que algumas pessoas consideram desnecessárias, outras não consideram interessantes, às vezes são as poucas coisas que os fazem sair à rua, portanto isto depende muito das opiniões. Ainda bem que fala nisso, que esta vem completamente a talho de foice, mas vem no seguimento também das iniciativas que são feitas, da percepção de segurança ou de insegurança. O que é que se pode fazer para as pessoas saírem mais à rua? O que é que se pode fazer para não termos, não vou falar de uma cidade, mas uma freguesia que fecha antes do pôr do sol? Bom, nós neste momento, também não é o primeiro ano. É o terceiro ano que estamos, portanto, mas foi um projeto que considerámos que realmente tinha tido sucesso. Avançámos no primeiro ano em articulação com a Câmara Municipal da Amadora e estes 2 últimos anos a Junta tem feito este processo sozinha, portanto, em termos individuais.
mas que é o viver a cidade. Este viver a cidade é um projeto que nós só conseguimos realmente realizá-lo no verão, porque a ideia é mesmo essa, é junto a espaços com esplanada, que tenham espaços verdes na envolvência, criar pequenos momentos que podem ser musicais, já tivemos peças de teatro, ou então em artérias como a Santos Matos, que é uma artéria pequena, também já tivemos aí alguma animação de rua, ao final do dia, portanto às sextas-feiras ao final do dia, aos sábados ao final do dia. Nestas zonas, por norma, o comércio fica aberto até mais tarde e agora também, não é? O tempo agora também já permite. Isso faz com que as pessoas se habituem a vir, a estar na rua, porque temos muita gente à procura e estão muito presentes quando iniciamos estas atividades. E estamos a falar de 45 minutos, uma hora no máximo, por cada atividade que temos. Normalmente à sexta e ao sábado. Iremos começar agora também na última semana de junho e irá decorrer durante o mês de julho. Mas nós notamos que temos muita gente na rua, nas esplanadas, nos jardins, nos locais onde decorrem estas iniciativas, temos muita gente e já assim um bocadinho fora da hora que é considerada normal. O ano passado, por exemplo, tivemos uma iniciativa dentro deste projeto, que foi um coro de gospel, que antes da missa, isto foi articulado com a Igreja Matriz da Amadora, antes da missa das 19, estavam a cantar cá fora, portanto nos espaços verdes, e depois foram entrando para a igreja e as pessoas que estavam a assistir cá fora foram entrando também. Portanto, isto foi um bocadinho antes da missa das 19 começar, mas teve um impacto, foi muito interessante e realmente foi uma articulação também que correu muito bem com a Igreja Matriz da Amadora, com o Padre Carlos Jorge, com quem também temos um relacionamento bastante bom e de grande proximidade. E também estão próximos. Estamos muito próximos também, realmente. Bem, a última questão colocada, que nos foi enviada para terminar este ciclo de questões colocadas, tem a ver com uma área mais tecnológica. O atual site da Junta é uma completa fonte de não informação. Além do aspecto bastante discutível, tendo em conta os padrões atuais, pouco mais tem do que títulos e, quando tem conteúdos, são em forma de anexo, o que inviabiliza qualquer tipo de pesquisa através do site. Qual foi a ideia de acabar com o antigo ou de não o terem transposto para esta nova versão? Qual é a ideia de ter um site no organismo público que, em vez de informar e esclarecer os fregueses, nada diz? Não é o feedback que temos tido relativamente ao site da Junta. É uma opinião válida, como qualquer outra, mas realmente o feedback que temos tido relativamente ao site é o oposto. E nós tentámos, com a construção de um novo site, realmente torná-lo uma ferramenta mais fácil, onde as pessoas soubessem rapidamente onde encontrar aquilo que necessitam. Neste momento temos uma coisa que não tínhamos com o site anterior, que é todos os modelos em termos de documentação que são necessários para requerimentos, pedidos de licença de autocarro, está tudo no site, podem ser descarregados, tudo em PDF, e todas as informações relativamente ao que vai acontecer e posteriormente com imagens do que aconteceu, como é que decorreram as inaugurações ou as feiras, portanto todas estas informações são disponibilizadas no site. Portanto eu acho que, e o feedback que realmente temos tido é bastante positivo. Que projeto é que gostava mesmo de concluir, sim, nós sabemos que nunca conseguimos fazer tudo, é que gostava mesmo de concluir este mandato? Independentemente de poder não ser uma competência da Junta. Se fosse uma competência da Junta, o que é que eu gostaria? O que é que gostava que acontecesse na freguesia, sendo ou não uma competência da Junta, e já que abriu essa porta, podemos manter a porta aberta. O que é que gostava que acontecesse durante este mandato, que acontecesse mesmo na Venteira? Uma coisa que eu acho que é importante, que já começou a acontecer em algumas zonas, como eu disse há pouco, mas que acho que era importante realmente estender-se a uma zona maior da freguesia, tendo em conta a idade dos nossos residentes, seria a alteração em termos de pavimentos. E estou a falar ao nível de passeios, pronto, basicamente. Depois, dentro daquilo que é competência das juntas,
levar realmente a bom porto. Eu acho que com o projeto que já vi, com as coisas que temos pensadas, conseguirmos fazer uma requalificação esta primeira fase do lado da Reboleira, para depois conseguirmos estender o mesmo projeto à zona, por norma as pessoas designam como a zona mais antiga da Venteira, pronto. Mas basicamente seriam estes projetos que eu gostaria que realmente, já não falo na limpeza pública, porque isso para mim é essencial, não vejo... Pois isso não pode ser um projeto. Não, isso é uma coisa que tem mesmo que acontecer e os melhoramentos estão a ser feitos, está a haver articulação, como já disse, com a Câmara, estamos a avançar com o concurso de limpeza pública, tem mesmo que acontecer. Portanto, eu não estou satisfeita com o que temos agora, portanto, isso é uma coisa que nem se põe aqui como projeto, é algo que tem que ser resolvido rapidamente. Carla Neves, projetos futuros enquanto autarca e enquanto cidadã? Enquanto autarca, é realmente conseguir concretizar tudo aquilo que me propus quando apresentei a minha candidatura agora em 2017, conseguir levar a bom porto estes projetos que mencionei. Pessoalmente, é continuar a gostar de fazer o trabalho que faço. Eu gosto muito daquilo que faço na Junta de Freguesia, gosto da proximidade com as pessoas, gosto de andar na rua, de ver localmente aquilo que é necessário fazer. Gosto pouco da parte que está dentro do gabinete, é a parte aquela parte burocrática de assinar papéis, para mim, é aquela que não gosto, mas pronto, faz parte. Mas continuar a gostar daquilo que faço, da forma como gosto atualmente e conseguir fazer, eu acho que por muito pequenina que seja, conseguir fazer a diferença na vida dos nossos fregueses. Muito obrigado por ter estado aqui connosco, por nos ter ajudado a conhecer um bocadinho melhor a freguesia da Venteira. Muito obrigada. Terminamos aqui mais um Conversa na Nossa Terra, uma parceria entre a TV Amadora e a Telefonia da Amadora, transmitido quinzenalmente em direto a partir do World Cup do Dolce Vita Tejo. Voltamos no próximo dia 28 de junho, às 21 horas, e o nosso convidado será o Presidente da Junta de Freguesia da Mina d'Água, Joaquim Rocha. Até lá, já sabe que pode colocar as suas questões para o nosso convidado através das nossas plataformas digitais. Obrigado por nos terem acompanhado, contamos consigo no próximo dia 28. Boa noite.